Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensível e em paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui nós vemos uma palavra gloriosa, porque quando nós falamos do dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, o que nós estamos fazendo aqui nesta noite é nos aguardando, louvado seja Deus, esta oportunidade, esse dia que o Senhor Jesus ele vai vir buscar a tua igreja. E a palavra aqui no primeiro versículo nos fala: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então, irmãos, louvado seja Deus. O apóstolo Pedro ele nos fala desse ânimo que ele escreve com exortação, falando desse ânimo sincero que nós precisamos de ter, o nosso ânimo de estar sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, irmãos, nós vemos que nos dias de Noé, a palavra do Senhor nos fala que Deus ele anuncia, né, a vinda que Noé ele deveria construir ali aquela arca. O que Noé fez? Ele foi obediente à palavra do Senhor. Mas nos dias de hoje também não é diferente. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos anuncia. Quando nos fala da vinda do Senhor, o Senhor Jesus, ele chamou a igreja, convocou a igreja, e nós estamos aqui para quê? Para estarmos sempre exortando uns aos outros. E esses que nós olhamos lá fora, também olhar para eles com um olhar amoroso, como o Senhor Jesus olhou para cada um de nós, e que nós possamos dizer para ele: olha, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta. Mas nos dias de Noé, quando Deus anunciou para Noé o dilúvio, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que ele foi obediente à sua palavra. Mas nos dias de hoje, o Senhor Jesus também nos chamou para que nós possamos estar falando das grandezas do Senhor. Noé, ele foi obediente e ele fez. Mas e nós, como servo do Senhor, nós estamos sendo obedientes à palavra do Senhor. Nós estamos anunciando. Mas será que todos estão dando crédito quando nós falamos, né, da palavra do Senhor? A nossa irmã, ela testemunhou nesta noite de um sonho que ela teve, né? Meu Deus, e quando nós olhamos para a nossa família, quando nós olhamos para o Senhor, quantos que necessitam também da salvação? E não é isso que nós queremos dentro do nosso coração, porque a palavra do Senhor nos fala que a vinda do Senhor, ela é individual para cada um de nós. Todos estão tendo essa oportunidade. E quando nós olhamos, nós falamos: Senhor, né, visita essa pessoa. Nós devemos dobrar o nosso joelho e clamar em prol dessas pessoas com uma sinceridade. Mas muitas das vezes nós olhamos e falamos: meu Deus, quanto tempo que eu estou clamando. Mas quando nós lemos, louvado seja Deus, na palavra do Senhor, que muitos falavam, a palavra do Senhor nos fala aqui, ó, no versículo 3, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Quando nós falamos, irmãos, de alguém para Jesus, esta mesma coisa nós ouvimos das pessoas. As pessoas falam: quanto tempo que eu já ouvi falar que Jesus vai vir buscar a tua igreja, e até hoje nada. Nós ouvimos isso das pessoas, mas o nosso Senhor Jesus, ele nos chama nessa noite que nós não devemos nos desistir, e sim anunciar, de estar falando que Jesus é bom, que Jesus salva. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui que eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Irmãos, o Senhor Jesus deu a oportunidade para uma grande nação. A palavra do Senhor, quando a nossa irmã leu, ela falou ali do pecado. Deus, ele fez o mundo com toda a sua bondade, criou todas as coisas. E quando a nossa irmã citou, quando Deus viu tudo isso, o pecado sendo dominado, Deus falou: meu Deus, agora deixa eu agir. E Deus, irmãos, ele dá essa oportunidade para as pessoas. E quando Deus anunciou para Noé, Noé foi obediente. Mas havia alguém que ali não acreditava. Mas Noé, ele foi fiel. E a palavra do Senhor nos fala que veio aquele dia do dilúvio. E quem foi obediente, louvado seja Deus, Noé e sua família entrou na arca.
Então, irmãos, vale a pena nós estarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, porque muitas das vezes nós falamos de Jesus para as pessoas e eles não querem dar crédito, mas o Senhor Jesus nos chamou como servos do Senhor para estar sempre firme na presença do Senhor e anunciando, irmãos, esta palavra. O quanto é glorioso nós estamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite, né? Louvado seja Deus, eu creio, porque o salmista ele falou na sua palavra: alegrei quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Regozijai-vos sempre. Nós aprendemos hoje na escola bíblica, né, sobre a esperança, e a palavra do Senhor nos falou assim, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos é nós estarmos alegres de estar na presença do Senhor e na certeza da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, quando nós, uma vez eu estava na igreja, viu, aí o irmão, ele falou assim, irmãos, o que você acha, o mundo ele vai se acabar agora em água ou vai acabar em fogo? Né? Mas a palavra do Senhor nos fala que primeiro ele se acabou em água, mas agora vai ser com fogo, porque no versículo 7 nos fala, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Então, irmãos, não adianta, hoje o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa irmã citou do nosso advogado, né, que ele é fiel para nos perdoar. Mas hoje nós temos ele como advogado. Como advogado, nos dando essa oportunidade de o aceitar, de estar fazendo a sua vontade, realizando aquilo que ele requer de nós, mas ele vai vir como juiz. O dia que ele vier como juiz, irmãos, aí que vai ser sofrido. Nós olharmos para pessoas que teve a oportunidade e nós olhamos assim, meu Deus, né? E a pessoa pensar assim, eu tive essa oportunidade e não